Bom dia, pessoal do sexto ano, eu sou seu professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, nossa prova se aproxima cada vez mais, estamos bem pertinho dela, já podemos sentir o cheiro dela, do nosso simulado e da nossa prova, então vamos continuar com nossa série de revisões para que vocês estejam cada vez mais preparados para quando chegar a prova, tá? Quando chegar o simulado. Tá? E vamos esperar que ninguém precise de recuperação, tá bem? Então vamos lá. A revisão de hoje que a gente vai ter aqui, lembra um assunto, vai lembrar o assunto, toda aula eu vou fazer isso. Os assuntos são sílabas, tá? Sílabas, fábulas e linguagem. Esses três assuntos, sílabas, fábulas e linguagem, tá? A gente viu uma revisão sobre fábulas. Vamos ver hoje uma revisão sobre sílabas, tá bem? Então é isso. Aliás, não, a gente viu uma revisão sobre fábulas. Hoje a gente vai ver uma revisão sobre linguagem. Desculpa, eu falei sílabas, mas é linguagem, tá? A de sílabas foi a que a gente teve mais tempo, então vamos logo para a linguagem, tá bem? Vamos lá. Primeiramente, o que é a linguagem? O que é linguagem, né? Linguagem, pessoal, ela é a capacidade que a gente possui em quê? Em expressar nossos pensamentos, tá? É a capacidade que a gente possui em expressar nossas ideias, nossas opiniões, nossos sentimentos, tá? A linguagem é isso, é a capacidade disso. Ela está relacionada aos fenômenos da comunicação, tá? Onde existe comunicação, existe linguagem, tá? A gente pode usar números, tá? Para estabelecer uma linguagem, a gente pode utilizar sinais, símbolos, sons, gestos, regras e etc, tá? A linguagem, tipo, a gente se comunica, é como a gente se comunica, tá? É a maneira da gente se comunicar. Existem dois tipos de linguagem, tá? Dois tipos de linguagem, que nem a gente já viu em sala de aula. Temos a linguagem verbal, tá? A linguagem verbal é aquela que utiliza as palavras para se comunicar, tá? Seja elas escritas ou faladas, tá? Ela utiliza a fala ou a escrita, tá? Linguagem verbal utiliza fala e escrita, tá? E a linguagem não verbal, o que é que ela utiliza? A linguagem não verbal, ela utiliza outros métodos para comunicação. Métodos como sinais de placas, tá? Sinais de trânsito, linguagem corporal, uma figura também pode ser gestos, tá? Se a gente faz gestos, a gente também está passando uma comunicação, também estamos comunicando algo, e isso é chamado de linguagem não verbal, tá bem? Se a gente vê uma placa de trânsito escrita com um Ezinho e um traço em cima, a gente já sabe que o quê? Que é proibido estacionar, tá? Que é proibido estacionar. A gente tem a língua falada e a língua escrita também, tá, pessoal? Também a língua também pode se dividir nisso, a língua falada e a língua escrita, tá? E a língua falada ela é mais espontânea, ela abrange a comunicação linguística em seu total, em tudo, ela abrange tudo, tá? Além disso, ela acompanha pelo nosso tom de voz. O tom de voz também dita como é que é a nossa linguagem, tá? Dependendo de como a gente fala, quem está escutando vai interpretar de maneira diferente. É diferente da escrita. A escrita, ela não apenas é uma representação da nossa língua falada, mas ela é um sistema de regras, que é regido por regras, um sistema regido por regras que se a gente, como eu falei, se o tom da gente estiver mais alto na língua falada, quem está escutando vai entender de diferentes formas o que eu estou falando. Mas a língua escrita, se eu escrevo com raiva, não significa que quem está lendo vai saber que eu estava com raiva na hora que eu estava escrevendo, entendem?
A língua falada e a língua escrita também. A língua falada, ela se propaga, tá? Ela abrange mais espaço, assim, ela se propaga. A língua escrita, ela é estática, ela vai ficar naquele canto onde ela tá. Ela vai ficar, se é num papel, ela vai ficar naquele papel. Se é num quadro, ela vai ficar num quadro. Se é no outdoor, grandão, passando num canto, ela vai ficar ali. É muito diferente da língua falada. Imaginem alguém querendo passar uma informação que fique por vários dias, dia e noite, no mesmo local, numa avenida. Assim. Vocês acham que é mais fácil ele botar uma caixinha de som fazendo um anúncio o dia todo, o dia inteiro, sem parar, noite e dia, 24 horas por dia? Ou é mais fácil ele fazer uma faixa bem grande e colocar escrita a mensagem que ele quer passar? Botar uma propaganda, por exemplo. É mais fácil a faixa, né? É mais fácil esse tipo de propaganda. Porque o som depende também se ao redor não tem tanto ruído. Imagine, eu falei que era uma avenida, passando muito carro, sem parar. Então, o som também interferir. A caixa de som tinha que ser muito alta para poder concorrer com os outros sons que estamos tendo ali, naquele local, tá? Outra coisa que seria bom a gente revisar aqui na nossa revisãozinha seria a gramática, tá? O que é a gramática? A gramática, ela é um conjunto de regras que a gente estabeleceu, tá? Que nós próprios, como sociedade, estabelecemos, tá? A gramática é isso, esse conjunto de regras que rege todo o nosso convívio social perante a língua, perante a nossa fala e nossa escrita, tá? Se a gente não tivesse essas regras, seria um caos. Falar seria um caos, escrever seria um caos, entender o que os outros falam ou o que os outros escrevem. Então, a gente, como própria raça humana, a gente estabeleceu essas coisas, tá? A gente estabeleceu essas regras. Como tudo na vida, se a gente tá num jogo de futebol, por exemplo, a gente tem as regras daquele jogo de futebol. Se a gente está no trânsito, a gente tem que obedecer às regras do trânsito. Se a gente está num jogo de videogame, está jogando algum jogo, a gente vai obedecer às regras daquele jogo, tá? A gente vai obedecer aquilo, as regras que foram estabelecidas para aquele jogo, para aquilo. Então, se a gente está no convívio social, através da nossa fala, através da nossa escrita, através da nossa comunicação, nada mais justo do que a gente obedeça umas regras para se comunicarmos melhor. Ah, professor, então eu tenho que falar certo em todos os cantos, eu tenho que escrever certo em todos os cantos? Não. Você pode escrever do jeito que você quiser no WhatsApp, no Facebook, em qualquer rede social que você estiver habituado, pode escrever da maneira que você achar melhor, da maneira que você achar mais ágil. Até porque quando a gente se comunica no WhatsApp, a gente não tenta se comunicar de uma maneira que seja 100% sem falhas, 100% correto. A gente tenta se comunicar da maneira mais rápida possível, da maneira mais fácil possível. Já quando a gente está na escola, já quando a gente está estudando, a gente tem que obedecer às regras gramaticais, tá? As regras gramaticais. Quando algo não está nas regras gramaticais, quando algo não faz sentido diante das nossas regras estabelecidas, as regras gramaticais, essa frase, essa oração, essa o que seja, isso é chamado de algo agramatical, tá? Agramatical. Se ele não obedece à gramática, ele é agramatical, não tem gramática. Se eu digo poste, cachorro, estrada, elefante, se, céu. Se eu falo essa frase para vocês, qual o sentido dela? Não tem sentido, correto? Não tem sentido nenhum nessa frase. É uma frase agramatical. É uma frase sem gramática, tá certo? Pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e lembrem-se de estudar linguagem, sílabas,
e fábulas. Lembrem-se de estudar, tá? Tá com dúvida em algum assunto? Volta algumas aulas que com certeza eu comentei sobre cada um dos aspectos que vocês podem estar com dúvida, tá? Entenderam? No meu canal, também no YouTube, também tem outras coisas que, se vocês quiserem dar uma olhada, fiquem à vontade. Tem bastante aula lá, tem bastante conteúdo, tá bem? Muito obrigado pela atenção de vocês novamente e tchauzinho.